Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Estamos no segundo dia de calor extremo e os piores receios estão a confirmar-se. Vários incêndios durante o dia, com Vozela no centro das atenções, chegou a ter hoje mais de 1000 homens no combate. O filme repete-se todos os anos, mas desta vez as condições meteorológicas são especialmente severas. Portugal enfrenta uma onda de calor atípica com temperaturas máximas acima dos 40 graus. Neste cenário, o Governo decidiu ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Perguntamos, na próxima hora, se o país está ou não mais preparado para enfrentar este inferno climático. E para nos ajudar a responder essa pergunta, convidámos o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, o Duarte Costa, que é especialista em alterações climáticas e é comentador SIC, o Carlos Câmara, professor climatologista e professor na Faculdade de Ciências e também no Instituto Dom Luís, e o Gonçalo Lopes, que é Presidente da Câmara de Leiria e que tem tido um ano cheio de gestão de crises climáticas. Sr. Secretário de Estado, eu começava por si e pedia-lhe um primeiro balanço. Qual é a situação que neste momento se vive em Tondela e quais são as perspectivas para a próxima hora, uma vez que é o incêndio aparentemente mais grave e que está a preocupar mais? Boa noite, cumprimentar a todos os presentes. Sim, de facto, tem sido este ato de operações que tem estado a preocupar-nos sobremaneira e, portanto, depois já da noite passada temos passado por momentos complicados e, sobretudo, isso deve-se àquilo que também originou hoje a decisão de acionarmos o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e que tem a ver, sobretudo, com aquilo que derivou do briefing matinal e o Mecanismo Europeu parte sempre de uma opinião operacional de que, naquilo que foi também a participação dos vários especialistas das várias áreas, dizem que esta onda de calor que se estima até ao próximo dia 9, mas que, sobretudo, naquilo que já é perfeitamente expectável acontecer até à próxima segunda-feira, é que vamos ter condições muito críticas. Aliás, desde 2001 que nós não temos estas condições de temperaturas muito altas durante o dia, noites tropicais com temperaturas também elevadíssimas, umidade baixíssima e vento forte, muitas vezes 70, 80 km por hora. Uma conjugação explosiva. E essa ajuda internacional, quando é que é expectável que chegue? Estamos dentro de uma hora, chega já a unidade militar de emergência das Forças Armadas Espanholas. Vão ser 120 operacionais e 30 veículos. Muito importante para aquilo que é esta questão da noite. E isto também levou o porquê de acionarmos o mecanismo um bocadinho antes daquilo que é habitual nesta prevenção. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa, 120 militares espanhóis, porquê é que não há militares portugueses que vão ajudar a apagar os fogos? Não, estão empenhados noutras tarefas, sobretudo de vigilância, também depois de rescaldo, mas esta unidade espanhola é especializada no combate a incêndios, portanto já não é a primeira vez que recorremos à sua participação e julgamos que pode ser muito essencial por aquilo que queria também sinalizar e que foi um dos motivos para acionarmos um mecanismo europeu. Portanto, nesta antecipação. Era importante treinar é importante que possamos sempre militares para exercerem esse tipo de funções como estão agora os espanhóis. Sim, eu acho que é importante cada vez mais percebermos que tudo aquilo que é o nosso contingente, e está o Presidente Gonçalo, que também vivemos muito na Cristina, e aquilo que foi a importância da participação das Forças Armadas, e portanto é muito importante que nós possamos ter, e também estamos a tentar naquilo que é a dependência da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a Força Especial de Proteção Civil, que são forças especializadas, mais musculadas para o ataque ampliado. Mas dizer que quando hoje falamos um pouco no acionamento do mecanismo em prevenção ou em antecipação, é porque, comparando com o ano passado, nós o ano passado tivemos noites, na sua esmagadora maioria, que são as janelas de oportunidades para combater os incêndios. Há uma baixa de temperatura, há mais umidade, etc. Até a segunda-feira, para perceberem, a janela de oportunidades em Vozela hoje foi das 12 horas às 20 horas. Ou seja, as noites estão críticas e, portanto, importa também, para não desguarnecermos aquilo que é o dispositivo nacional, atendendo a que estas condições meteorológicas são para todo o país, entendemos que para não desguarnecer uma outra qualquer área, por exemplo, o Algarve, que está crítico, hoje tivemos já 2 ocorrências que felizmente conseguimos debelar, o interior centro de Portugal, e, portanto, para não deslocalizarmos meios que queremos que continuem com esse nível de empenhamento, também porque
Nós temos uma taxa de ataque... Ou seja, evitar que os bombeiros tenham que se deslocar do norte para o sul e do centro para norte. Sim, e que possam permanecer mais nas suas zonas. Sim, Ângela, porque o grande desafio é, de facto, o sucesso no ataque inicial. Nós temos uma taxa de sucesso no ataque inicial de cerca de 93%. Isto quer dizer que são incêndios que são debelados nos primeiros 90 minutos. E isso é cada vez mais decisivo. O que nós verificámos, por exemplo, o ano passado, foi que quando não conseguimos conter os incêndios, eles depois têm, hoje, com as suas características, com estas condições também meteorológicas, têm este grande efeito de propagação. E, portanto, aquilo que nós queremos garantir é que conseguimos, o mais que possível, debelar os incêndios nos tais 90 minutos. Neste caso em concreto, como estamos com uma situação crítica nestes concelhos de Vozela, Tondela, Oliveira de Frades, Águeda, queremos que, de facto, poder, e por isso o recurso à ajuda externa, para que nós consigamos, no mais curto espaço de tempo, debelar este incêndio, até com uma perigosidade acrescida que tem a ver com a proximidade do Caramulo e ser uma zona também crítica. Tem experiência no terreno, olha para isto como uma situação perigosa, como uma situação que tende a agravar-se? É assim, estão aqui especialistas, sabem melhor do que eu. Mas também conhece bem o terreno, o trabalho dos bombeiros, o trabalho das câmaras. Não, Bernardo, aquilo que nós temos que, e com certeza que falaremos, em 2025 nós tivemos 79 dias de calor extremo. Até o dia 26 de junho já tivemos 59. E, portanto, o dispositivo este ano é o maior dos últimos anos. E nós temos o dispositivo preparado, com confiança, com os bombeiros, com as bombeiras, com todas as forças que estão empenhadas no dispositivo, mas temos esta contingência cada vez mais frequente, não há memória, como dizia, destes dias com estas condições muito excepcionais. E, portanto, temos muita confiança no dispositivo, mas percebemos que ela está sempre condicionada a estas situações. Mas agora deixe-me perguntar ao Carlos Câmara, que percebe mais destas coisas, ou percebe muito destas coisas do clima. Como é que se explica estes 10 dias de calor tão intenso? Parece que estamos dentro de uma estufa, de repente. Ora, boa noite a todos. Explica-se de uma forma relativamente simples para que todos em casa possam perceber. A primeira coisa que é muito importante dizer é que este escoamento atmosférico não tem absolutamente nada de novo. O que temos é uma situação que é recorrente, em que uma depressão se encontra um bocadinho a sul da Península Ibérica. Como a depressão acaba por ser uma espécie de um ralo, de um lavatório, em que temos uma circulação no sentido contrário aos ponteiros do relógio, como ela está a sul, quer dizer que o fluxo atmosférico vem do norte da África e depois escoa-se sobre a Península Ibérica e temos ar muito quente e muito seco, que neste percurso todo, ainda mais seco e quente vai ficar. Ar que vem de África. Ar que vem de África e depois inflete para o oeste, exatamente conduzido por esta depressão. Mas agora há um segundo isso aspecto não é importante. Novo. Nada de novo. Isso mas é novo estarmos 10 dias com a língua de fora. Já lá vamos. E o anticiclone dos Açores não nos protege? Repare, o desgraçado do anticiclone dos Açores tem sempre a culpa de tudo. Não é? Portanto, e neste caso eu digo, coitado, não é? Portanto, o problema não é esse, eu vou já rapidamente explicar porquê. Agora, um outro aspecto muito importante é que por cima de uma depressão deste tipo, que é aquilo que nós chamamos de depressão quente, há sempre um anticiclone, que é uma crista de altas pressões. Essas altas pressões empurram, entre aspas, o ar para baixo. Quando o ar é empurrado para baixo, a pressão, como se sabe, aumenta e ele vai ser comprimido, como numa bomba de bicicleta. Ainda vai aquecer mais e mais seco vai ficar. Ora bom, terceiro aspecto, um ar muito quente e seco é límpido, não tem nuvens. Portanto, a radiação vai chegar muito mais facilmente ao solo. Portanto, temos aqui um ótimo, se quiser, de máquina de aquecimento do ar. Agora há um outro aspecto. Estes bicharocos meteorológicos não saem do mesmo sítio. Não saem do mesmo sítio porque há mecanismos forçadores, que são nomeadamente a temperatura do oceano e também há forçamento físico que tem a ver com os Alpes, os Urais, etc. Portanto, o que nós temos é uma situação que é perfeitamente conhecida, pelo menos desde os finais da Segunda Guerra Mundial, se não anterior. Agora, o problema, e isso é porque é que eles têm um impacto tão grande. Bom, o problema é que é preciso não esquecer que estes mecanismos estão a atuar num pano de fundo
que é determinado essencialmente pelas alterações climáticas. Sim. Portanto, o que acontece... Porque quando ouvimos dizer isto não tem nada de novo, dá a impressão que estamos a dar razão àqueles que são os negacionistas das alterações climáticas, não é isso? Não, repare, os negacionistas normalmente o que dizem estamos no verão, é normal ter estas temperaturas, este género de coisas. Que também as pessoas diziam antes, o cinto de segurança, arranjava-se, há sempre um tio na família que conhece alguém que morreu porque levava o cinto. O problema não se pode pôr assim. O problema é olhar do ponto de vista estatístico. E a estatística é importante, nós nas nossas vidas regulamos por isso. Acreditamos que amanhã estamos vivos, acreditamos que chegamos vivos ao trabalho, mas a companhia de seguros sabe que há uma probabilidade de termos um acidente. O que é que acontece do ponto de vista destes sistemas? As ondas de calor estão a tornar-se mais intensas, estão a tornar-se mais frequentes e estão a tornar-se mais extensas. Esta, como dizia há pouco, ocupa o território todo. E isto é uma evidência... Sim, é que nós olhamos para o mapa e isso é muito assustador. Não sabemos para onde é que podemos fugir, não podemos fugir para lado nenhum. Só esta, sinceramente, não me preocupa nada se vai ser a onda do século, do milénio, não é isso que é importante. O que é preocupante é olharmos para este género de ondas de calor e perceber que elas estão a aumentar em frequência, em extensão e em intensidade. Portanto, isto é o novo normal. Repare, se fosse o novo normal, eu estaria ainda mais preocupado, porque queria dizer que as situações extremas então seriam completamente fora do que é concebível. Agora, estes acontecimentos extremos são aqueles que matam, aqueles que estragam, aqueles que levam a prejuízos, estão-se a tornar muito mais frequentes. Portanto, não faz qualquer sentido ouvirmos, como já ouvimos, que as pessoas no Alentejo estão habituadas a temperaturas altíssimas, que no passado, na nossa infância, também havia dias de muito calor. Portanto, isso é completamente descabido. É não só descabido, como a nossa memória é seletiva. Nós só nos lembramos daquilo que nos impactou. E, portanto, quando se diz que no meu tempo é que era, eu digo assim, mas tem dados. E depois um climatologista olha friamente para os dados. Agora, mas qual tem sido a evolução desse agravar? A evolução o agravar da intensidade... Desde finais dos anos 90, que se tem assistido a um incremento destes fenómenos extremos. E são explicáveis de três formas. Primeiro, do ponto de vista teórico, aplicando teoricamente os princípios da física ao escoamento atmosférico, somos levados a esta conclusão. Segundo, os modelos físico-matemáticos também se baseiam nesses princípios da física, são capazes de simular. E terceiro, talvez o mais importante, são observáveis. Sim, claro. Portanto, temos todas as evidências... O que se passou na Christine, e também para passar ao Presidente da Câmara de Leiria, o que se passou na Christine decorre também desse... É o reverso da medalha. É o reverso da medalha. Uma das coisas que acontece é que a atmosfera, devido ao efeito de estufa, é mais energética. Comparando com o seu automóvel, é pôr uma gasolina de 98 octanas em vez de pôr de 95. A atmosfera tem mais energia potencial para se converter em movimento. E, portanto, o que acontece é que o ciclo hidrológico torna-se muito mais intenso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por um lado, vamos ter secas mais prolongadas e, por outro lado, vamos ter chuvas mais intensas e localizadas. Portanto, os picos serão mais salientes, os picos destas duas formas. Sim. E porquê? Porque como a água é sempre a mesma, tem que se conservar. Se durante muito tempo não chove, tem que chover depois de forma mais intensa para compensar. Portanto, do ponto de vista, digamos, científico, isto é quase que, eu não vou dizer que é óbvio, mas é perfeitamente aceitável e não poderia ser de outra maneira. Claro que depois as explicações têm que ver com aspectos muito mais finos, que são as benditas equações e a matemática, etc. Gonçalo Lopes, o senhor viveu uma situação trágica em fevereiro, não é? Quando houve aquelas tempestades terríveis que assolaram Leiria. O que lhe perguntava é se do inverno para este verão se sente que o país está melhor preparado para enfrentar este tipo de eventos climáticos. Muito boa noite. Eu sei que essa preparação não se faz em 3 meses, mas de qualquer forma se nota alguma diferença na forma como o país se preparou. Boa noite, cumprimento todos os meus colegas aqui do painel. Uma palavra de solidariedade para as autarquias que estão a viver estes momentos dramáticos, Tondela e Vozela. Estes dias ia prever que ao entrar algum dos cantos do país seria vítima deste tipo de ocorrências e por isso podia ser Leiria, está naquela zona, é tudo Portugal e portanto uma palavra de solidariedade para eles e para quem está a combater. Eu com a Christine percebi mais de clima. E, de facto, outro dia tive com uma jovem que perguntei se utilizava inteligência artificial para estudar. E ela disse, não uso muito, mas quando tenho dúvidas, coloco a questão e pergunto, explica-me isso como fosse uma fofoca.
e eu fiz a experiência para me explicarem o efeito da Christine, e é bastante caricato. É a conjugação de um conjunto de personagens onde aparece o Atlântico Norte, onde aparece o anticiclone dos Açores e o El Niño. Com a temperatura da água quente faz com que, de facto, o outro efeito se transforme em efeitos devastador numa zona muito fustigada e que vai passar a ser mais fustigada na zona onde estamos atualmente a viver, que é a Europa. E há, de facto, uma frequência cada vez maior de ocorrências na Europa, nos últimos anos, em termos de fenómenos extremos, nomeadamente as tempestades, mas também ondas de calor. Isso é incontornável relativamente à dimensão da catástrofe que temos de nos preparar. E isso é evidente que nenhum país europeu, nesta nova realidade, que é uma transformação profunda, está preparado. Daí ao acionar o mecanismo europeu, é na lógica de um grande condomínio de combate a estas alterações climáticas, no que diz respeito a incêndios, ondas de calor, onde um país começa a ser pequeno para poder acudir a situações como esta. E, portanto, quando foi da Christine, disse logo que devíamos ter acionado a ajuda europeia. Não é uma manifestação de incapacidade, é de facto um mecanismo solidário. É a necessidade de pedir ajuda. É porque vamos precisar mais vezes de ser ajudados e também devemos ser chamados a ajudar quem tem mais... Desta vez esse pedido não foi tão tardio. Apesar de tudo, houve uma agilidade maior em percepcionar a necessidade de recorrer à ajuda europeia. Houve uma antecipação. 3 dias de aviso vermelho coloca, de facto, um estado de alerta enorme. Nesta história, termos a onda de calor associada a vento e a floresta destruída ou desorganizada, como é o nosso caso, é a combinação perfeita para uma catástrofe, faz com que partimos do princípio que estes eventos iriam provocar incêndio. E é o que está a acontecer. Deixe-me só perguntar-lhe sobre o seu território, porque depois da Christine muitas árvores ficaram caídas. Não sei se já conseguiu... ou se as autoridades, incluindo a Câmara de Leiria, se já limparam tudo. O seu território está mais permeável ou mais... é mais perigoso para haver incêndios? Sim, o risco é muito, muito elevado. Mais elevado do que quem tem a floresta organizada. Pronto, nós temos uma característica são cerca de 10 mil hectares de floresta tombada, que é mais ou menos a área que está a arder, por aquilo que me parece. Portanto, não se conseguiu limpar. Conseguimos fazer uma operação de limpeza dos caminhos florestais, cerca de 1000 quilómetros, numa operação que demorou estes meses. As principais faixas de gestão de combustível, nas zonas de transição entre a floresta e as zonas urbanas, ou seja, os perímetros urbanos estarem protegidos para a eventualidade... Mas não se conseguiu limpar porquê? Não, porque a conta que se faz, se uma equipa conseguir limpar 1 hectare por dia, que é impossível, fica às vezes por meio hectare, nós vamos precisar de muitos dias para fazer a operação, uma vez e os custos devem ser elevadíssimos, provavelmente os orçamentos das autarquias não chegam para isso, não é? O Governo criou, através da criação da AIGPs e com o Fundo Ambiental, através do PRR, conseguiu gerar uma receita suplementar para estes territórios e, portanto, vamos ter verba até o final do ano para fazer uma parte desta operação. Não vamos ter tempo útil para fazer essa operação toda, devido à falta de meios humanos e técnicos no território nacional. Mas voltando à minha primeira pergunta, sente ou não que se aprendeu alguma coisa com a necessidade de articular melhor as várias forças que são chamadas a intervir nas situações destas? Uma das coisas que se notou muito em fevereiro foi que dá a impressão que havia forças muito desgarradas, foi difícil pôr toda a máquina a funcionar com o mesmo sentido e com o mesmo norte, como se houvesse uma certa falta de liderança. Sente que alguma coisa melhorou ou não? Houve um trabalho muito importante por parte do Governo e de todos os ministérios envolvidos em criar uma unidade que funcionou em Leiria logo a seguir a este período das tempestades, mais tarde, quando o problema já não era a emergência, mas era a questão da floresta, onde juntou diversos ministérios e onde fizeram a monitorização do território afetado e conjugaram esforços, monitorizaram a operação de limpeza. E isso veio demonstrar uma organização... Mas na altura as suas queixas foram bastante audíveis. Exato, sim, não, estamos a falar de momentos diferentes. Sim, claro. Um é um momento, a tempestade entra às 5h20, sim. Aviso foi às 2h57. Portanto, quando acordámos vimos o território todo transformado e aí de facto estivemos sozinhos durante algum tempo a combater
E as primeiras horas foram, de facto, difíceis. Neste momento, já não é uma tempestade. A tempestade é uma catástrofe que não anuncia a sua chegada. Sim. Neste caso, uma onda de calor, embora a tempestade também se possa verificar. Anuncia. Diga? Anuncia. Sim. Não anuncia com tanta precisão. Mas não é igual, não é? Não se anuncia com tanta precisão. O anúncio, ou perceber uma onda de calor, ou o início perceber... do Cristino foi espetacularmente bem anunciado. Ok. Mas muito bem anunciado. E agora a onda de calor... Não, recebemos um SMS que dizia qualquer coisa do género, ventos fortes, tenha cuidado. Quer dizer, acho que ninguém levou... Eu lembro-me de ler esse SMS e não levar isso muito a sério. Eu digo que raramente eu fiquei tão assustado. Porque tem conhecimento para isso. Está bem, mas o Presidente da Câmara, como estava aqui a dizer o Duarte, não percebeu. Não, mas só vou-lhe dar um exemplo. Eu acho que dentro dos vários temas do Cristino, a questão dos avisos e a questão da previsão da intensidade falhou em toda a área. Para já o anúncio era mais a norte e depois veio mais a sul. O nosso aviso não era vermelho, o nosso aviso era laranja. Se permitirem. Mas independentemente disso, a questão que é importante aqui para o debate é dizer que o momento que estamos a viver tem um nível de preparação diferente e de envolvimento que é muito mais fácil do que numa operação como foi a nossa. Tanto mais que se consegue pré-posicionar meios numa situação de combate a incêndios, com máquinas de rasto, com um dispositivo de bombeiros. No combate a uma tempestade não vamos conseguir fazê-lo, mas temos de estar preparados para o minuto a seguir, começar a reerguer. Isso, de facto, a resiliência de um território para conseguir vencer tempestades terá que ser investimento a longo prazo. A longo prazo, exatamente. Então deixa-me perguntar ao Duarte. O Duarte esteve ligado ao Pacto Europeu do Clima, não é? Embaixador desse pacto. Esse pacto, se bem me lembro, o que previa era que até 2050 o continente europeu ficasse climaticamente neutro, ou seja, conseguisse verdadeiramente baixar de forma brutal aquilo que são os combustíveis fósseis e todos esses problemas que estão a alterar o clima. Isso está a avançar ou é um processo que não está a cumprir os objetivos que foram definidos? Olá, boa noite. O Green Deal, esse aqui é o pacto climático. O Pacto Europeu pelo Clima que eu participo é um pacto de promoção de uma vida de cidadania ativa para que as sociedades transitem para um modelo mais sustentável. Que é fundamental, olha, também é importante falarmos disso. E isso está a avançar ou não? A sensibilização das pessoas? Está a avançar. Eu acho que o clima está a ajudar as pessoas a ficarem mais sensibilizadas porque sentimos na pele que as alterações climáticas e que este desregulamento do sistema climático, esta desregulação total, já não é uma simulação dos modelos que eu vi há 15 anos quando comecei a estudar este fenómeno. É uma realidade do dia-a-dia, é uma realidade que todos nós lidamos com ela nas várias formas da nossa vida em sociedade. O Pacto Climático, ou o Green Deal, tem sido afrouxado, ou seja, desde que esta nova Comissão Europeia, liderada pelo PPE, tomou posse e, associando-se à extrema-direita, tem vindo a afrouxar compromissos que já tinham sido estabelecidos, inclusivamente diretivas que já tinham sido negociadas com as grandes empresas da Europa, que estavam preparadas para reportar esforços de redução de emissões, de mudança das suas práticas. Houve inúmeras grandes empresas que assinaram petições em conjunto para que não se afrouxasse esse processo, porque já estavam... Como é que se explica essa travagem? Isso tem que ver com o quê? Com interesses financeiros? Eu acho que a melhor pessoa para perguntar é ao Governo, porque o Governo também faz parte destas negociações com a Comissão Europeia e o Governo não tem uma posição diferente dessa posição de afrouxamento do Green Deal, mas aquilo que se fala a nível europeu, aquilo que é o comentário, é que a União Europeia, perante um presidente do outro lado do Atlântico, muito mais cético das alterações climáticas e que acredita que o negócio fóssil é um negócio que ainda tem futuro, a União Europeia, para não perder competitividade, segundo esta liderança, acredita que é seguindo por esse caminho e não apostando num diferencial de uma economia verde, sustentável, com um setor que pode fazer a diferença no mundo que procura este caminho de segurança, este caminho de resiliência energética, e ao fazermos esses desvios, estamos aqui a seguir com o fluxo da política global. Sim, hoje e não tanto com as necessidades dos europeus. Há 2 dias saiu a notícia de que o Banco Mundial abandonou também a meta, que era destinar 45% dos seus lucros anuais exatamente para projetos relacionados com o clima, e isso foi abandonado. Por influência de Donald Trump, que é o maior acionista dos Estados Unidos. Duarte, falávamos há pouco da questão das mentalidades das pessoas, e para essa mentalidade também são importantes. Por exemplo, os avisos de que falávamos, o Duarte questionou muito o aviso que foi enviado
pelas autoridades agora com esta onda de calor. O que é que está a falhar nessa comunicação com as populações? Eu acho que este aviso que nós recebemos ontem, e Bernardo, recebemos outra vez hoje, eu já disse aqui ontem e não mudou nada. Nós recebemos uma SMS, não sei se receberam, eu por acaso ontem não recebi, hoje já recebi. É um SMS que diz uma mensagem, dizer que está calor. Eu não sei se precisamos de uma SMS não para dizer que mensagem. está calor, mas tudo bem. Está calor, proteja-se e siga as recomendações. E tem 2 links. A mensagem diz: temperaturas elevadas próximos dias, proteja-se do calor e não use fogo, siga recomendações de proteção civil e saúde. Exato. E se clicarmos nesses 2 links... Que é o da ProCiv e da DGS. Exatamente. O da ProCiv, da Proteção Civil, abre o site da Proteção acho que é da ProCiv, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, num formato que não é compatível com telemóveis, portanto é o formato desktop, digamos assim. Tem uma segunda mensagem que surge, é preciso clicar de novo e abre-se um PDF que é preciso fazer zoom, ou seja, não segue nenhum protocolo de comunicação digital. O pior ainda é o da DGS. É como os exames que estão a ser avaliados. É como a avaliação dos exames. Ângela, o da DGS, que estamos a falar de recomendações de saúde, não estamos a falar de incêndios que afetam uma parte do território. Saúde afeta-nos a todos. Sim, mas tem havido a nível dos média, a nível das televisões, tem tido a própria Ministra da Saúde a chamar muita atenção e a própria Diretora-Geral da Saúde. Isso aí eu acho que desta vez posso comentar também tem sobre havido isso, muita informação e muita prevenção e muito alerta. Eu quero viver num país em que a autoridade máxima do país, que é o Estado, se me envia uma mensagem, que é um alerta, porque que estamos na maior seja verdadeiramente onda eficaz. de calor, que não me envia um link, o caso da DGS, um link que não abre, provavelmente não foi atualizado o servidor, não sei. O da DGS eu carreguei e de facto não abre. Não abre. Mas, ao contrário do que disse, o da ProCiv abre com... Exato. Abre e depois, se clicares aí nessa parte laranja, vai-te aparecer o tal PDF. Mas o da DGS não abre. Às vezes abre uma coisa destruturada, que é o esqueleto da DGS, que tem tudo o que a DGS tem, como deves calcular. É tudo. Vamos ter que esperar pela reforma do Estado. Não, mas perguntar ao Sr. Secretário de Estado. Este ponto é essencial e eu acho que nós, quando o Estado falha nesse ponto, eu pergunto-me em que Estado é que vivemos, em que nível de preparação temos. Sr. Secretário de Estado quer responder? Quero. Eu quero e sublinhar que, vamos ver, nós temos que perceber as melhorias que temos que fazer e não fugir aos temas e, portanto, naquilo que o Duarte disse, acompanhamos e, aliás, eu quero apenas, há pouco, quando o Presidente Gonçalves estava a falar, para dizer, como aqui também o Carlos dizia, do ponto de vista da Christine, nós quando tivemos, que foi no dia 27 de manhã, a informação do IPMA, daquilo que a Ângela disse, eram os ventos com 140, 150 km e, de facto, se calhar nenhum de nós percebe qual é que é o impacto de ter ventos a essa velocidade. E aquilo que, desde esse momento, estamos a trabalhar, e também dentro do Governo, também com o Ministério da Reforma do Estado, neste caso em concreto com o meu colega da digitalização, é de facto em novas formas de comunicação que vá de encontro às questões que o Duarte colocou, e estamos com alguns sistemas que já são testados, com o Cell Broadcast, que sejam próprios avisos, eles próprios diferenciadores, porque também aquilo que acontece é que as pessoas vão normalizando os avisos, por um lado porque às vezes não são tão explicáveis, mas por outro lado porque as pessoas normalizam porque somos avisados por uma coisa qualquer. Aprendem e mais quando levam com a realidade em cima. E portanto, desse ponto de vista, nós estamos a fazer esse trabalho, também já estamos bem avançados para melhorarmos, mesmo do ponto de vista daquilo que na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estamos a fazer num conjunto de digitalização, desmaterialização, na questão dos avisos, na questão do acesso e das próprias aplicações móveis que as pessoas possam consultar, daquilo que o Duarte disse que nós queremos também territorializar, ou seja, ter a possibilidade de mandar para determinada região uma mensagem que seja diferenciadora, consoante aquilo que seja. Mas isso depois também o aviso. não tem de ser muito passado para os autarcas, quer presidentes de Câmara, quer freguesias. Bernardo, depois há uma população muito envelhecida, não é? Que não usam estes... Isso é essencial e eu quero aqui significar, não tive ainda a oportunidade, hoje tenho a oportunidade convosco, que agradeço, mas dizer que eu tenho dito que, na minha opinião, a Proteção Civil na Christine teve um desempenho exemplar e ela derivou muito da grande capacidade e grande competência da Proteção Civil de proximidade. Eu até retiro aquilo que foi a intervenção
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que fez vários avisos durante o dia, contrariamente àquilo que o Presidente Gonçalo dizia, que só recebeu às 2h57, tanto que vários colegas até passaram as noites nos quartéis e na Câmara a aguardar aquilo que poderia acontecer. E, portanto, agora é muito importante que nós consigamos também antecipar e comunicar da melhor forma, que as pessoas percepcionem aquilo que vai acontecer. Até porque nós temos um desafio, e isso também tem a ver com aquilo que, a outro nível, os governos têm que fazer, que a Christine foi às 3 ou 4 da manhã. E, portanto, nós temos que nos preparar para que um dia possa ser noutra hora e termos a capacidade de saber comunicar. E Bernardo, só mesmo para terminar, sim, naquilo que o Bernardo disse, que é muito importante, e nós estamos a fazer esse trabalho com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, já tivemos reunião com o Conselho Diretivo, temos um interlocutor, sobretudo para aproximar muito aquilo que foi, e que deve ser cada vez mais, foi dito há pouco, antes do nosso programa, a interação e a cooperação com os Serviços Municipais de Proteção Civil, que hoje são decisivos, que também têm proximidade. Há quem defenda uma reforma da Proteção Civil. E nós temos uma lei orgânica no programa de governo que esperamos que até ao final do ano possa estar concretizada. Ou seja, que possa ser mais distrital, não é? Também, mas para além disso, e na minha opinião ainda mais relevante, é nós, naquilo que já foi falado, é nós separarmos aquilo que é o comandamento. Nós durante muito tempo temos estado capturados a Proteção Civil pelos fogos rurais e hoje vimos o clima desafia-nos para outros eventos e, portanto, nós queremos separar a parte do comandamento com uma participação mais ativa dos bombeiros e ter uma parte de planeamento, de estratégia, no que diz respeito à emergência. Deixa-me só ouvir aqui o Duarte. Duarte, queria... Sim, é porque hoje voltou a ser enviada uma mensagem nos mesmos termos, com um link que aqui voltou a não funcionar. Portanto, quanto tempo é que leva a resolver uma coisa que um informático resolve em minutos? E, sobretudo, como é que podemos aceitar que se envie um SMS? Não sei se é preciso vir à televisão e falar disto na televisão ou nas redes sociais de forma massiva para corrigir uma coisa tão essencial, porque se acreditamos que é importante informar as populações com antecipação e se acreditamos que esse SMS é importante, esse SMS sugere às pessoas que vão a um link. E se o link não funciona, isso não foi testado antes de ser enviado? Só dizer aqui uma coisa sobre a questão do aviso. Diga. O aviso que foi preparado e anunciado pelo IPMA é que, de facto, era entre o Mondego e Vila do Conde. Sim. E o aviso para a Leiria era laranja. E ele chega 3 minutos antes das 3 da manhã, a dizer que às 3 da manhã e às 6 da manhã iria acontecer o alerta vermelho para a região de Leiria. Isso não invalida que o não esteja pré-posicionado e preparado. Pronto, como é óbvio, eu ficava assustado se estivesse lá para ver o que aconteceu. Não, mas porque uma coisa é a experiência do que se viveu. Sim. Eu estive. Percepcionar, eu sei que tiveste. Eu tive essa experiência. Percepcionar exatamente a importância de pré-avisar enquanto as pessoas não estão a dormir, para conseguirem proteger os seus bens antes de adormecerem, e, como é óbvio, o aviso, no caso de Leiria, podia ter sido vermelho, eventualmente, e podia ter sido feito o tal anúncio a explicar que, assim como está a ser feito desta maneira, com mais cuidado, com mais intensidade, com a presença da figura máxima do Governo a alertar para as situações, eu sou da opinião que situações destas têm que ser a figura máxima a dar a cara e a avisar, até para percepcionar tem que ser o Primeiro-Ministro, é isso? Tem que ser o Primeiro-Ministro, como foi feito hoje, a sua envolvência, a visita do Presidente da República. Portanto, há de facto mal o Primeiro-Ministro ontem ter ido ver o jogo da Seleção Nacional? Pois, é assim, eu sei que durante este verão não posso tirar férias. Pronto, um autarca, infelizmente, com as mudanças climáticas, não é só a vida das pessoas que muda, a nossa também tem que mudar, porque se há incêndio, a gente não está passado algumas horas, e já tivemos exemplos disso no passado, o Secretário de Estado da Proteção Civil, seguramente também durante este período, também não irá passar férias. E, portanto, há aqui, de facto, uma mudança de perspectiva relativamente à questão dos avisos e àquilo que é a sensibilização das pessoas para os alertas que o Estado tem que dar em situações de alerta. Claramente a rever esta questão dos avisos do Secretário de Estado. Está a ser feito, Bernardo. É? Pronto. Carlos Câmara, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta sobre a questão do reordenamento do território, porque é outra das discussões que se levanta sempre nesta... Já lá vou. É a altura de grandes incêndios. Exatamente.
O que é que acha que está a falhar na questão do reordenamento? Porque depois fala-se, pode-se ter este tipo de árvores, não se pode ter as outras. Já agora dê-me só 30 segundos não, claro para alguns aspectos. A primeira é corrigir a inteligência artificial que foi utilizada pelo Sr. Presidente da Câmara, e só digo isto porque, se não corrigir, acho que amanhã tenho reforma compulsiva, não é? Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que o El Niño, coitado, também é outro, não teve culpa nenhuma na Christine, e é exatamente, e isto é importante, também tem que ver com os fogos, que é porque é que tivemos esta sequência de tempestades. É importante perceber que estas tempestades, apesar de serem violentas, têm uma missão extremamente importante, que é de repor balanços de energia que são necessários. Ou seja, nós sabemos que entre os trópicos a Terra recebe mais energia do que emite e fora dos trópicos é o contrário. Portanto, tem que haver mecanismos que transportem. Com as alterações climáticas, estes contrastes estão a ficar exacerbados. E, portanto, isto é uma explicação muito simplista, mas, no fundo, as coisas andam por aqui. E, portanto, na realidade, é de esperar fenómenos destes violentos, mais violentos. É natural que aconteça. É natural que aconteça. E devemos estar preparados para eles. Segundo, há 23 anos, quando eu tinha responsabilidades no Instituto de Meteorologia, na altura era vice-presidente, tive um problema muito parecido com o autarca na altura de Vila Real de Santo António, que se queixava do Instituto de Meteorologia ter feito um alerta ou um aviso para a Vila Real de Santo António e que depois as coisas tinham ido parar a Espanha a 50 km ou 100 km. E eu tive um problema em tentar explicar ao senhor que isso não é um erro. E, portanto, na realidade, eu acredito que para o comum dos mortais possa dizer... Ou seja, não é possível uma previsão matematicamente mas o problema é isso, certeira. É certeza. E então o que acontece é que os autarcas têm responsabilidade, têm que estar sensibilizados para essa incerteza. E, portanto, o facto de podermos ter ventos de 140 km por hora, mesmo que seja a 100 km a norte ou a sul, implica haver uma probabilidade de haver esse desvio, porque, de facto, estas previsões têm sempre um grau de incerteza. Agora, isto pode dever-se a vários problemas, ou um canal de comunicação que não está tão bem oleado, mas este é um facto que temos que perceber. Finalmente, já agora, também o Sr. Secretário de Estado, e vindo agora na sua pergunta... Sim, porque temos 2 minutos e temos mesmo que cumprir o tempo hoje. A desgraçada da meteorologia tem sempre a culpa de tudo. Ora, o que acontece é que o problema dos fogos é essencialmente um problema de gestão, é um problema social, é um problema económico, porque a meteorologia nós não a poderemos controlar. Sim. Portanto, a única coisa onde temos alguma margem é na gestão do território e na educação das populações. E aí é que devemos apostar muito seriamente para mitigar os efeitos da meteorologia. Deixe-me perguntar ao Sr. Secretário de Estado, há aqui uma questão que o Duarte referia há pouco, é que na Europa tem-se posto o pé no travão em vez de pôr no acelerador relativamente às políticas que seriam benéficas para acompanhar os riscos das alterações climáticas. O governo de que o senhor faz parte está muito alinhado com o PPE, que o Duarte acaba de acusar e de sinalizar que tem desinvestido nessa frente. Isto são coisas que exigem décadas para alterar a mentalidade das pessoas, para alterar as políticas públicas, sendo que o governo português está a fazer disto a devida aposta ou está, de certa forma, a gerir a crise? Como perceberá, eu não acompanho a matéria em pormenor, mas eu acho que aquilo que é importante cada vez mais, e sobretudo também no momento em que vivemos, é perceber que precisamos dessa também consciencialização para todos, naquilo que é o momento que vivemos, e também na questão dos incêndios, como dizia, não é o clima, percebemos, e é algo que não podemos controlar, o resto, não só do ponto de vista daquilo que foi falado e que poderia dar para outro programa, do ordenamento e da floresta, também dos próprios comportamentos, para vos dizer que nas 2 últimas noites nós tivemos 58 ignições durante a noite, e portanto também que complica também toda aquilo que é a resposta e sobretudo naquilo que é o importante em termos de formação. Temos que ir à primeira página do Expresso, que já só temos 30 segundos e temos que ir à primeira página do Expresso. Obrigado a todos por terem estado connosco. A capa do Expresso diz-nos que dispara o número de imigrantes que abandonam a segurança social. O saldo continua positivo, mas o número de saídas de imigrantes cresceu para 162 mil, mais 66% do que em 2024. A grande foto da capa do Expresso tem exatamente que ver com o tema deste programa. As ondas de calor causaram quase 10 mil mortes em excesso desde 2020. É a imagem de um cidadão em Lisboa a mergulhar para o Rio Tejo. E temos também a notícia de que os Estados Unidos ameaçam parar as obras ambientais na base das
das lajes. Ao contrário das entidades portuguesas, os Estados Unidos dizem que a contaminação dos solos não é prejudicial à saúde da população. E o Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Tenha um bom fim de semana, com muito calor, é certo, mas vá tentando sobreviver. Nós voltamos então na próxima semana. Muito boa noite. Já a seguir, o Diário do Mundial com o Paulo Garcia. Boa noite, bom fim de semana.